Quando a gente fala de turismo e hospitalidade, desenvolvimento, métricas, desempenho, o pessoal geralmente responde: depende da economia. E essa é a pauta daqui de hoje. Mas pouca gente para analisar realmente como todos esses números, todas essas análises impactam realmente na decisão de desenvolvimento, de desempenho, de investimento. Então, hoje a gente tem aqui um convidado muito especial, presidente do turismo da FEComércio de São Paulo, economista há mais de 20 anos nessa carreira. Bem-vindo, Guilherme Dixi. É um prazer e uma honra estar aqui contigo. Obrigado, Gabi. Obrigado, Tarol. É um prazer estar aqui nessa primeira edição, com uma honra para mim, e espero que seja de muito sucesso essa trajetória de vocês. Fico muito lisonjeado, um parceiro também nosso, que é o Orlando, que fez essa intermediação. Então, fico à disposição de vocês aqui, mas desejo muito sucesso e vou acompanhar aí a trajetória de vocês nesse ano. Eu vou contar uma curiosidade antes da gente começar por aqui para vocês. Eu sou filha de economista. Meu pai tem 89 anos, se formou na primeira turma de economia do estado do Rio Grande do Sul. Então eu cresci escutando muito sobre números, sobre dados, e ele começou a carreira como um grande consultor de empresa, lê todos os jornais, todas as notícias globais todos os dias, e é pauta de todos os almoços da família, economia. Então eu queria saber, assim, de todas as previsões, por mais precisos que são os estudos, quais foram os erros de 2024 para 2025? Essa é uma pergunta bem difícil, né? E porque a economia, depois da pandemia, ela ficou mais imprevisível ainda. Antes você tinha uma certa sazonalidade, você tinha uma tendência. Hoje as coisas mudam da noite para o dia e dificulta muito mais o ambiente de negócios do empresário brasileiro. O Brasil já é difícil por si só. E hoje a gente tem uma conjuntura mundial de conflitos comerciais, como Estados Unidos e China, tem conflitos também políticos da Rússia com os Estados Unidos, enfim, isso tudo faz o tabuleiro ficar mais difícil você colocar suas peças no momento certo, de maneira mais adequada. Então, o que a gente viu, né, desde 2024 até 2025, foi que o aumento da taxa de juros, que é muito importante para a hotelaria. Se sobe a taxa de juros, você dificulta o crédito para o mercado imobiliário, que hoje está muito atrelado, né. A hotelaria não é mais somente a operação, ela é um investimento também das pessoas físicas que querem uma unidade habitacional como investimento. Só que uma taxa de juros elevada como nós temos no Brasil, em 15% ao ano, dificulta muito esse acesso. E na teoria econômica, né, Gabi e Carol, quando você fala em aumento de juros, isso poderia se refletir na teoria em redução da demanda agregada, ou seja, as pessoas deixando de consumir bens como geladeira, fogão, porque você precisa de crédito para consumir esse tipo de produto. Agora, o que que a gente está vendo? Essa bagunça pós-pandemia. A taxa de juros está aumentando e o consumo continua. O mercado imobiliário está altamente aquecido e as vendas de eletrodomésticos eletrônicos não caiu como a gente esperava. Então, não é bem um erro, mas é uma dificuldade de previsão porque os parâmetros mudaram. Então, quando você vê um mercado de trabalho muito aquecido, as pessoas com segurança no seu emprego, quem está em casa nos assistindo, sabe o seguinte: se eu perder meu emprego, eu tenho uma outra oportunidade em outro lugar. Então, eu posso perder meu emprego aqui, mas eu vou para um outro lugar, eu vou ter meu salário garantido em algum momento. E elas não têm medo então de consumir. É Não tem isso, medo né? de consumir. De consumir. Além disso, de não ter medo de consumir, elas têm a garantia do crédito, porque ela entra no crédito pessoal, no financiamento imobiliário. Então, por mais que a taxa de juros aumente, o consumo ainda está muito aquecido. E aí, o mercado imobiliário, como você tem uma taxa de juros em grande parte regulada ali em 10%, as pessoas estão com condição de contrair crédito para imóveis também. Então é uma conjuntura que, numa teoria, no passado, não se sustentaria, mas agora está sendo completamente diferente do que nós vivemos. Bem, Big, e em relação a isso, né, a gente tem uma taxa de juros super alta, nós vemos poucos desenvolvimentos hoteleiros saindo do papel, porque ninguém quer tirar o dinheiro do banco, essa que é a verdade. Então tem um pedaço do Brasil feliz com esse juro alto, com o dinheiro lá rendendo, mas a gente perde desenvolvimento econômico e novos negócios. E tu tá me dizendo agora que o brasileiro ele continua consumindo, e como que tá o endividamento?
o endividamento continua subindo. Ele está no maior nível da série histórica, desde 2010 que a gente monitora aqui no país. Só que o endividamento ele não é ruim, porque as pessoas precisam de crédito. É difícil você pensar numa população média de desde serviço de turismo, um pacote turístico, ou comprar uma geladeira, um carro, pagar isso à vista, chegar lá com dinheiro à vista. Ela precisa de crédito. É no cartão de crédito, é no carnê, é no crédito pessoal, é no consignado. Então, o endividamento ele é extremamente saudável. A economia americana tem mais de 100% do PIB vinculado ao crédito. O crédito faz parte do dia a dia das pessoas. Então, Guilherme, na verdade, o endividamento que a gente vê nos sites de notícia, que 83% da população brasileira está endividada, você acredita então que não seja algo ruim, por experiência do que você vê em outros países, é isso? Como bom economista, eu vou dizer: depende. Ah, sim, não, depende porque se eu tiver 83% de famílias, endividadas e uma crescente na inadimplência, ou seja, as pessoas deixando de pagar essa dívida, é um cenário ruim. Sim. Ou seja, eu estou contraindo um crédito para pagar alguma dívida ali, seja uma conta de luz ou um supermercado, e não estou conseguindo pagar. Isso é ruim para a economia porque não se sustenta esse consumo. Agora o que a gente está vendo? O aumento do endividamento e uma certa redução da inadimplência. Porque a inflação em 2025, ela teve um pico ali nos meses de julho, agosto, setembro, sobretudo alimentação, energia elétrica, e isso impacta diretamente no bolso do consumidor. Logo na sequência, setembro, outubro, novembro, dezembro, a inflação começou a arrefecer. Você começou a criar espaço no orçamento para pagar essa dívida e voltar ao consumo. Então a gente está agora nesse início de ano, 2020, 2026, com um cenário benéfico. Inflação mais baixa, poder de compra ainda forte, crédito bastante acessível e facilitado, o que traz uma redução da inadimplência com o aumento do endividamento. Ou seja, o cenário de crédito, ele, por mais que a taxa de juros esteja em 15%, e é engraçado, Gabi, é o seguinte: a família, ela não sabe o quanto ela está pagando de juros. Eu não compro uma geladeira pensando: "Olha, eu vou pagar, 20% de juros nesse produto". Ela sabe o seguinte: eu vou pagar em 12 vezes. Essa parcela cabe no meu bolso? E da mesma forma cabe para o da mesma forma, desculpa, Carol, cabe para o turismo. Eu tenho um pacote turístico em 10 vezes e de R$ 1.000. R$ 1.000, por mais que tenha juros nessa operação, mas se R$ 1.000 cabe no meu bolso, eu vou pagar. Por mais que o juro, numa operação seja mais caro do que o ano passado, mas se eu consigo pagar, não tem problema. Então as pessoas estão consumindo porque cabe no bolso ainda a parcela. E todo mundo pergunta, é uma pergunta que todo mundo faz, é: "Quando os juros vão cair?" Essa é uma pergunta de US$ 1.000.000, né. Próximo no silêncio. E vou responder agora para você o seguinte: fique atentos aí a essa resposta. O presidente do Banco Central no ano passado, o Galípolo, ele disse o seguinte: os juros permanecerão num patamar elevado por um tempo mais longo. Isso significa para a gente, da economia, que estávamos prevendo uma redução agora no primeiro semestre, que essa redução, esse novo ciclo de redução de juros, deve acontecer somente no segundo semestre de 2026. Né? Então, é um cenário que a gente está já colocando para 2026. E lembrando, né, quem está em casa nos assistindo, não é somente porque eu reduzi juros hoje que amanhã a economia vai aquecer, Exato. né? Esse efeito da redução de juros, ele tem um efeito de médio e longo prazo, de 6 a 12 meses. Então, é o seguinte, a gente teve entre 2024 e 2025 um aumento de juros ali na casa de 10,5% para 15%. O que aconteceu nesse ano de 2025? As vendas do comércio foram melhores no primeiro semestre do que no segundo semestre. Então, os efeitos que aconteceu a causa, né, do aumento de juros em 2024 começaram a ter reflexos mais no segundo semestre do ano passado. E da mesma forma vai acontecer em 2026. Eu estou com juros elevados agora, só que eu vou terminar o ano provavelmente com juro mais baixo. Eu vou ter resultado mais positivo esse ano? Não. Deve jogar isso para 2027. Essa é o jogo da economia. E voltando um pouco ao que a Gabi comentou, eu acho que é muito importante, né? Esses juros elevados, você continua tendo um aquecimento da economia. Ali está em 2% o crescimento. Mas ela impede um crescimento mais forte. E você vê, não são todos hoteleiros que estão retraindo o seu investimento. Olha o Tauá, um grupo Tauá lá em João Pessoa. Olha o grupo Clube Med lá em Gramado, como está investindo. O do Cacau Show aqui em São Paulo. Então, são várias redes que estão com um investimento muito forte
mas que poderia ser muito mais. Poderia ser Muito mais, porque há um déficit de leitos, na hotelaria diante da demanda que nós temos. A gente pode até conversar sobre esse potencial, mas, os juros, ele não é um impeditivo, só que ele vai dificultar esse processo de um crescimento que a gente poderia ter 4, 5% de crescimento ao ano, e a gente vai continuar esse ritmo aí de 2%. O que que acontece, eu acho que tu nem sabes disso, a gente tem alguns hotéis em Portugal. Em Portugal, o custo do dinheiro do banco é mais caro deixar no banco do que tu investir num novo negócio. E tu paga tanto imposto quando tu faz a distribuição de lucro que a gente não distribui lucro. Então todo o dinheiro lá ele é reinvestido e isso vai gerando novos negócios e gerando economia. Obviamente tem aí o Tauá, tem Clube Med, mas são grupos muito fortes, consolidados, que têm segurança de que não vai faltar dinheiro e que não precisa pagar o juro no mercado. Me diz uma coisa, o que que pode refletir ou não refletir, por exemplo, essa questão que acontece agora aí com o Banco Master no Brasil, né? A gente tem o maior, vai ser o recorde histórico do Fundo Garantidor de Crédito. O que que isso pode impactar na economia brasileira ou não? Ou o que isso pode trazer de insegurança para investidores estrangeiros ou para o próprio investidor brasileiro que vai pegar dinheiro no mercado para investir em turismo? Essa questão do Banco Master é um caso de polícia, né, e está sendo investigado como tal, através da Polícia Federal, e eu acho que isso aí vai ser uma nova Lava Jato, se deixarem as investigações continuarem, mas isso é algo volumoso e vultoso no sentido de vai pegar muita gente graúda, tanto na questão política quanto do crime organizado, vão achar essas amarrações, isso aí vai ser muito grande. Mas não impacta, a economia brasileira, ela é muito grande. A gente fala que é aquela too big to fail, né, é muito grande para você ter um processo, recessivo por conta do Banco Master. Vai prejudicar algum tipo de investimento, mas é mais residual, né. Quando a gente fala de insegurança, o Brasil é repleto de insegurança. Mudou agora a regra do dividendo, né, a taxação do dividendo, ah, até 10%, na alíquota ali que varia até 10%. Você tem uma reforma tributária que está bastante confusa, ninguém entende muito bem o que vai estar acontecendo. As regras do jogo mudam da noite para o dia. São 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, cada um com a sua decisão monocrática. Você não sabe qual é a linha que vai ser adotada por essa decisão e às vezes afeta a hotelaria, É. e afeta, né, a hotelaria. É sempre uma surpresa na questão dos deputados também, da noite para o dia aprova um projeto que é ruim para a nossa economia, aumenta a tributação. Então essa insegurança é muito pior. Quer dizer, não é que não vou colocar em nem níveis de, que é pior, que é melhor, mas assim, são situações que mantêm um cenário de bastante instabilidade. E aí, isso aí no lado político, né, e colocando na economia, a taxa de juros muito elevada, você tem uma inflação que flutua bastante no Brasil, tem uma incerteza histórica sempre muito forte, sempre muito próximo. Por quê? Porque o governo brasileiro ele sempre gastou mais do que arrecada. Mesmo tendo recorde de arrecadação, o governo está tendo déficit no seu balanço, ou seja, entre receitas e despesas, está tendo saldo negativo, mesmo tendo recorde de arrecadação. Então isso você aumenta a dívida pública e quem está investindo em títulos públicos, olhando o país com uma saúde financeira cada vez pior, vai exigir cada vez um prêmio maior, ou seja, um juro maior. Isso vai mantendo esse ciclo ruim, negativo da economia de juros elevado, inflação elevada, porque o grau de investimento você teria que ser muito maior para você aumentar a oferta, para não ter pressões inflacionárias e assim por diante. Então, eu acho que o Banco Master é um pepino gigantesco que nós temos agora, não vai influenciar na dinâmica da economia, mais na política e tudo mais, mas o empresário brasileiro já está acostumado com essas incertezas, o que dificulta muito a entrada de novos players, do pequeno e médio empresário, que é o que sofre com isso, porque o pequeno e médio é aquele que não tem garantia. Para entrar no banco, não tem aquele acesso ao crédito para investimento, para capital de giro, que precisa, né? Ele Você tem precisa desse dinheiro do banco a um juros menor para ele poder empreender realmente, né, e manter as contas no azul. E eu acredito também que até, para quem investe no Brasil, para você ter um juros, de 12 a 15% é alguma coisa surreal, a gente sabe disso. Então, às vezes, até eu me considero uma pessoa empreendedora, eu fico pensando: "Será que vale a pena eu tirar meu dinheiro do banco, das aplicações, para investir?".
Então as pessoas também se levam a pensar sobre isso, né. Então, eu acho que a gente tem que ter muito mais responsabilidade, né, eu falo de questões de governança, do governo mesmo, para que eles incentivem o empresário a investir, talvez como uma política de Portugal, não é, Gabi? Que te force a colocar o dinheiro em jogo, e também para os pequenos e médios empresários que tenham um crédito mais vantajoso, porque quando a gente fala de hospitalidade ou qualquer outro setor, como a gente consegue dinheiro? Como que a gente consegue pagar esse valor dessa parcela que a gente fala com juros exorbitantes? Porque ela corrói toda realmente a lucratividade, então assim, você fala: "Será que vale a pena?". É complicado mesmo para o pequeno e para o médio, né. É para o pequeno, para o médio, muito. O que a gente está vendo, inclusive na hotelaria, a rentabilidade está muito alta. O resultado está sendo muito positivo. Na hora que você conversa, a Gabi comentou que a gente participa das feiras, dos congressos de hotelaria, você conversa com redes grandes, pequenas, hotel de pequeno porte, econômico, mid-scale, upscale, todos falam que o ano de 2025 foi muito positivo. Quer dizer, você tem aumento da tarifa média, você tem aumento da taxa de ocupação, às vezes nem necessariamente aumento tanto da ocupação, mas aumento conseguindo aumentar a diária média, tendo uma receita, Ah, o heavy para ela subindo mais de 10% acima da inflação, então tem tido um resultado bastante favorável. Então é essa dificuldade que a gente está tendo, né, e o problema que a gente vê do Brasil é que você tem todas essas incertezas e você tem uma pressão muito grande, eu acho que está estrangulando o empresário, porque a carga tributária está aumentando. A reforma tributária vai aumentar a carga tributária para o empresário. O dividendos também vai dificultar, ou seja, você está colocando, asfixiando, né, o empresário, porque é tanto imposto, você vai aumentar uma alíquota, por exemplo, algumas empresas pagam 14, 15%, vai para a alíquota o geral da reforma tributária, que é 28%, às vezes vai dobrar a carga tributária. E dividendos também vai dificultar tudo isso. Dificulta investimento, porque vai mais que o governo, o que que a gente tem em troca? Né? Essa é a grande dificuldade. Mas, de certa forma, mesmo com essas dificuldades, né, daria se a gente fizesse na teoria, colocasse no papel, todo mundo estaria fora. Fala, eu não vou acreditar nisso. Mas eu acho que é importante, para quem está nos assistindo também, ter um olhar positivo, porque mesmo diante de todas as dificuldades, o setor da hotelaria tem tido um resultado bastante favorável e é uma sequência de uma gestão positiva, de controle de gastos, de investimentos, de uma operação mais inteligente. Então, o empresário vai se aperfeiçoando na dinâmica brasileira e chegando a um resultado positivo mesmo em todo aspecto. E é óbvio, e se o empresário brasileiro for para Portugal, é moleza. Vai para sua vida, é moleza. O empresário brasileiro, que ele tem capacidade de entrar em qualquer lugar do mundo. qualquer lugar do mundo. Exato. Vai ser bem-sucedido em qualquer lugar do mundo. Existe uma oportunidade, né, Gui, existe uma demanda reprimida no pós-pandemia no turismo, existe uma mudança de chave completa do comportamento do consumidor. No momento que as pessoas se depararam com a finitude da vida, de fato, né, todo mundo sabe que a única certeza quando nasce é que vai morrer, mas a gente tinha o mundo inteiro se deparando com isso, né, e tem toda essa questão da aceleração, a gente está sempre conectado com a IA, com essa revolução, da inteligência artificial, as pessoas estão buscando muito mais se conectar consigo mesma, o bem-estar, não estão abrindo mão daquilo que faz bem para si. E as novas gerações, elas querem muito mais viver do que ter. Então essa é a grande oportunidade para o turismo e para produtos bons, bem desenvolvidos, bem geridos, continua mesmo diante de todas essas dificuldades, tendo muita oportunidade. Então esses grupos fortes e consolidados, financeiramente, estão saindo na frente, eles já todo mundo já sabe que esse juro vai cair, então quem pode, quem está capitalizado, é uma forma muito inteligente de sair investindo na frente, porque há uma demanda reprimida no Brasil inteiro. Então a gente está carente de produtos novos e muito carente de retrofit também, porque querendo ou não, os produtos ficaram velhos. Desde 2019, de uma maneira geral, a hotelaria brasileira, ela ficou parada, por falta de fluxo de caixa, por sobrevivência, né, por uma recuperação financeira dessas grandes empresas. Agora a gente começa a perceber um movimento de alguns players vindo com reformas. Então a gente está falando muito mais de retrofit, e ainda pouco retrofit, né, do que novos empreendimentos. Então, acho que quem tem a oportunidade de largar na frente vai sair muito em vantagem.
E você colocou um ponto muito importante, né? Quem está olhando a taxa de juros? Porque se você olha numa série histórica, ela, como você colocou no início, é um eletrocardiograma. Vai para 15, vai para 10, depois vai para 15 de novo, depois vai para 8. Não tem tempo perfeito, porque você consolida um investimento na hotelaria, são anos, é de longo prazo, são 10, 15, 20 anos que você está pensando numa estruturação de uma operação num país, por exemplo. Então, você vai pegar os juros a 15, vai pegar juros a 10, vai pegar juros a 8. Então, quem tem essa capacidade financeira, como você bem coloca, vai estar muito mais bem estruturado do que o pequeno e médio, aí que dificulta muito esse acesso ao crédito. E sobre demanda reprimida, eu vou usar um pouco da aviação. Eu acho que é importante, os dados da ANAC são oficiais, porque é um mercado restrito, são 3 empresas, grandes, e mercado regulado, você tem as informações. Hotelaria é bastante pulverizado, talvez a gente não consiga entender a proporção dessa demanda reprimida e da potencialidade que o setor tem. Então vamos pegar dados da ANAC do ano passado, que deve chegar ali, deve atingir cento e poucos milhões de passageiros transportados, tá? Vamos colocar aqui 100 milhões, é recorde histórico, como outros dados do turismo também são recordes. São 100 milhões, só que não são 100 milhões de pessoas únicas, né? São 100 milhões de trechos voados. Ou seja, a pessoa saiu daqui de São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, conta como uma, mas se ela voltou, são duas. Então, vamos supor que a pessoa faça ida e volta. E está falando de 50 milhões, né, de viagens. Cada pessoa, de repente, faz 2 viagens por ano. Uma no primeiro semestre, outra no segundo. Então, ah, pessoa única, vamos colocar 25 milhões, metade dos 50. No ano passado, eu peguei, segundo o meu catálogo, 100 voos, 100 aviões diferentes. Então, são pessoas que viajam bastante, você também deve viajar bastante, você, Carol, viaja bastante. Então, são pessoas que viajam, mas vamos contar na média, tá? Mesmo essas pessoas que fazem uma conexão São Paulo, e vão a Brasília, Brasília, Manaus, aí estão contando duas. Vamos colocar uma ideia de 20 milhões de pessoas. Qual a população do Brasil? 200. 220, 230 milhões, né? A gente está falando de 20 milhões, 10% da população. Qual o tamanho da classe A, B e C? 50% da população. Então, a gente está falando de 115, vamos colocar aqui arredondando, 115, 110 milhões de pessoas com poder aquisitivo que podem utilizar transporte aéreo. Em outros países, como os Estados Unidos, até mesmo a Austrália, que são desenvolvidos e são continentais, que depende de uma estrutura aérea muito grande, a proporção, a razão que tem entre o número de passageiros transportados e a população é de 2, 3. Ou seja, nos Estados Unidos, a população de 300 milhões, a gente está falando ali de quase 1 bilhão de pessoas transportadas no transporte aéreo. E nós estamos basicamente falando aqui, a grosso modo, na metade, menos que a metade. A gente tem muito a parcela do turismo rodoviário no Brasil é maior do que o aéreo, né. O aéreo tem crescido mais. Tá cre O aéreo tem passado, inclusive, o número de passageiros volume em total volume total. ou o a taxa Em volume total. Em volume total tem crescido bastante, superando também as decisões de transporte rodoviário, e isso traz uma oportunidade. Então, se a gente está falando de um volume de passageiros de 20 milhões para uma população com poder aquisitivo, vamos dizer assim, de 110 milhões, e tem uma capacidade ainda muito grande. Gap Então, muito grande um para a gente gap poder trabalhar ainda. Gap perfeito. E na hotelaria é a mesma coisa, É. né. E se a gente pensa: "Olha, mas um setor está indo mal, então pode impactar o turismo". Não, porque tem outras pessoas que vão suprir essa demanda. Se tem um pouco aqui, vai entrar em outro segmento as pessoas para atender essa demanda. Tanto que a taxa de ocupação, o load factor das companhias, está ali girando, 90% em alguns voos internacionais, 85% no transporte no doméstico. É uma operação muito eficiente e muito boa. Então tem demanda, deve continuar por isso deve manter esse crescimento, e a gente está vendo na hotelaria isso, a demanda muito forte, o que acontece com o preço? Você consegue aumentar a tarifa média. Não, e Então tem algumas vantagens também, a gente tem uma taxa de câmbio estrangeiro alta, né, incentivando o turismo interno e para o estrangeiro fica muito barato vir para o Brasil. E eu estava comentando antes com a Carol que, querendo ou não, é ano de Copa do Mundo, o pessoal fica com medo, no turismo corporativo, Copa do Mundo, para naquele período, mas também a gente tem o ano com o maior número de feriados, favorecendo o turismo de lazer, e a gente tem que pensar que quando tem Copa do Mundo, o Brasil fica no palco, pelo histórico do futebol, e agora
pela segunda vez seguida, a gente é premiado em filme estrangeiro, né, mediante, hã, Hollywood, todos esses atores de Hollywood, a gente chama mesmo que tenha sido, Globo de Ouro. E a gente para pensar que, por exemplo, no Mercosul, está muito barato vir para o Brasil também, então a gente tem todos esses países com uma oportunidade gigantesca de estarem vindo para cá, então o Brasil está muito em alta. Ele está reverberando cada vez mais a questão dos biomas, da cultura, da diversificação, né, dessa questão agora a gente tem toda, esse turismo de natureza, então o Brasil é muito rico em estações, em natureza, diversidade cultural a ser explorado, e a gente tem uma oportunidade muito grande aí. Como fica o incentivo? Por que que fica tão caro a passagem aérea no Brasil? São vários fatores, né. Agora está começando a ter uma tarifa média um pouco mais baixa, porque o dólar começou lá 2025 a 6,30, né, e agora está em 5,30 nesse início de 2026. Isso já ajuda bastante, né, o preço do querosene da aviação, que é um custo muito essencial, tanto e também manutenção, tudo precificado em dólar. Quando você tem uma redução do câmbio, você consegue ter custos mais baixos e passar gradativamente para as tarifas. O problema é que, como eu comentei, a pressão de demanda está tão grande que não tem esse efeito, né. Por que o empresário vai reduzir o seu preço se eu estou conseguindo quase 100% de ocupação? Eu vou manter o preço mais alto para aumentar a minha rentabilidade. Mas em contrapartida, a gente precisava mais aeronaves, né, porque desde a pandemia existe uma escassez de aeronaves no país. As enchentes do Rio Grande do Sul, no ano passado, nosso aeroporto ficou fechado por meses, e esses voos aéreos, eles migraram para outros estados, porque está todo mundo precisando de mais, aéreo em cada aeroporto nesse país, só que falta aeronave. E eu percebo também isso, Gabi. Por exemplo, eu viajo muito por questões comerciais, assim como vocês, e eu percebo que realmente a tarifa ela tá bem mais alta. E assim, e tem escassez. E toda vez que eu entro no aeroporto, eu falo: "Meu Deus, está lotado". Por exemplo, até as salas VIPs mesmo que a gente utiliza às vezes, você também percebe que são centenas de pessoas querendo entrar lá também. Então assim, realmente o aeroporto hoje virou um destino para o brasileiro, né, então mesmo que tenha crise, as pessoas falam que a gente percebe que não existe tanta crise assim, porque as pessoas estão consumindo, mas que realmente é uma tarifa elevada. Eu acredito que porque não tenha tanta demanda, muita, oferta de aeronaves mesmo. É, tem essa questão da aeronaves, mas já melhorou do que estava lá para 2022, 23. O problema agora também são dos motores, a entrega de algumas peças, é um pouco mais complicado na cadeia. Mas vamos colocar excesso de judicialização, né, às vezes a poltrona não reclinou, ela vai lá e entra na justiça, não nem procura companhia nem nada, vai lá e quer algum ganho, né, atrasou alguns minutos, prejudicou uma reunião, e uma questão de tempo, né, que um mau tempo que é alheio à companhia aérea, não tem o que fazer, ela tem que ficar em solo, o avião. Aí vai lá, a pessoa entra na justiça, judicializa aquilo, então o excesso de judicialização torna algumas operações, inviáveis. Inclusive no Centro-Oeste, uma companhia aérea, a Azul, posso citar aqui, ela retirou alguns trechos por conta do excesso de judicialização, estava tendo demais naquela área. Isso, Guilherme, certo? Pois é, Não no sul da Bahia também aconteceu, porque estava muita chuva dependendo da época do ano, o voo ia para outra cidade, ele é outro aeroporto. Aí a companhia precisava colocar um ônibus para levar ao destino final, e tudo isso é muito ruim para o consumidor, não tenha dúvida. péssimo. Mas, óbvio, uma infraestrutura inadequada, vocês conhecem aqui o aeroporto de Porto Seguro, por exemplo, é um para o tamanho que é a cidade, é um aeroporto minúsculo e Hum, precário. precário. Vão investir em novo aeroporto, mas assim, é precário. Tem outras regiões do país que também têm aeroportos ruins, mas as cidades grandes já melhoraram, de certa forma. Porto Alegre, a Florianópolis, aqui em São Paulo vai melhorar ainda mais, Vitória, enfim, são Foz do Iguaçu também tá lindo o aeroporto agora. e bacana, né, você consegue aumentar, mas assim, o Brasil é muito maior que isso, né, então a gente precisa de infraestrutura, carga tributária elevada, excesso de judicialização, mudança de regra toda hora, se vai cobrar mala, se não vai cobrar mala, se vai cobrar assento, se pode, se não pode. A questão de precificação é comercial, depende mais da empresa. É óbvio que tem alguns assuntos, cobrar banheiro, isso aí talvez seja um pouco além, né, mas é uma outra discussão. Mas cobrar mala é o que acontece no mundo, né, cobrar por assento, por serviços adicionais. Então a gente vê uma certa preocupação, né, e isso obviamente passa
para o preço final do consumidor. E Falando de todas essas necessidades que o Brasil tem, me diz uma coisa, quantos quinais hoje vocês monitoram lá pela FEComércio e pelo turismo? pelo turismo, a cadeia de turismo como um todo, ela gira em torno de 571, 571 atividades no total, seja aquecido, seja intermediário, seja pouco aquecido, enfim, toda uma cadeia, são mais de 500 atividades, né. A gente monitora basicamente 6 grandes atividades, que aí, transporte aéreo, transporte rodoviário de passageiros, temos alojamento, alimentação, locação de, meios de transporte, outros tipos de transporte aquaviário, agências e operadores de turismo, ou seja, podemos chamar de do core do turismo, né, aquelas atividades bem Core diretos, tá core falando direto. daqueles mais diretos. Mas o que falta hoje para o governo tratar o turismo como ele merece? A gente está falando de 8% do PIB, mais ou Isso, menos isso? varia entre 5 a 10% do PIB, mas é nessa proporção. A gente está, vamos dizer, a gente está falando de 8% do PIB brasileiro, o turismo, mas ainda a gente sabe que na política pública o turismo ele é meio que uma moeda de troca dentro dos partidos e do governo. Ele não é tratado como uma economia prioritária. E na pandemia a gente viu isso claramente. Foi a economia que mais emitiu inicialmente, e a que primeiro recontratou. Então, nos colocando num patamar acima, houve toda essa união das associações pela primeira vez no Brasil, com montado o G30. E a gente teria a oportunidade de estar monitorando aí pelo menos perto de 60 a 80 quinais, considerando uma economia mais direta. O que que tu acha que isso mudaria no tratamento das políticas públicas, porque a gente tivesse mais força de buscar infraestrutura, tudo isso que tu está mencionando no programa todo, que é o que a gente precisa para evoluir realmente? Esse é um trabalho que nós estamos fazendo na FEComércio, lá desde 2017, quando a Mariana Aldrigues, professora da USP, liderou esse processo de transformação, que a gente precisa de dados, informações críveis para que a gente possa tanto monitorar o andamento do turismo, mas também fazer esse advocacy, né, ir a Brasília e dizer: "Olha, o turismo perde tanto com essa ação, o turismo movimenta tantos bilhões de reais, emprega tantas pessoas". Então a gente tem feito esse trabalho do monitoramento da atividade, na questão do emprego, para que a gente consiga ir a Brasília e reivindicar as nossas demandas. Mas aí no turismo nós temos um certo problema. Primeiro, ele é transversal, né. Se a gente trata do turismo, no passado recente, nos últimos 2 anos, aeroportos, está com o ministro de Portos e Aeroportos, não é Ministério do Turismo. A questão dos vistos, né, de vir aqui, barrou o visto para americano, canadense e australiano, ficou com o Ministério das Relações Exteriores. Questão do IOF, aumento novamente do IOF, estava tendo um processo de redução e aumento do IOF, Ministério da Fazenda. Então o ministro do turismo, e como você bem coloca, ficou como moeda de troca, e ele perde nessas negociações que o turismo deveria impor a sua decisão. Porque você aumenta o IOF, você dificulta, né, os agentes de viagem, por exemplo, na sua venda de pacote para o exterior, e tudo isso traz uma dificuldade, né, para o empresário. Então essa transversalidade dificulta muito. E o turismo, a gente precisa entender o seguinte, ele está muito ligado a toda uma cadeia, porque para eu movimentar o turismo, eu preciso de crédito. Então o ministro precisa estar lá no Ministério da Fazenda. Vamos pensar nas rodovias do país. A gente precisa duplicar infraestrutura. E não é o Ministério do Turismo. Talvez com algumas emendas parlamentares, ele consiga chegar esse recurso numa determinado trecho, por exemplo, para melhorar o acesso a uma determinada praia, um parque natural no interior, etc e tal. A segurança pública. Esse é um dos maiores problemas que o Brasil tem, da imagem de insegurança que o Brasil tem no exterior. E não é o Ministério do Turismo. Eu acho que o Ministério do Turismo deveria articular com as outras áreas, não ser o preponderante, porque ele não tem esse poder. Eu acho que as variáveis que influenciam na dinâmica do turismo estão fora do Ministério do Turismo. Mas o Ministério do Turismo precisa entender essas importâncias e ter um papel predominante de liderança dessas mudanças nos outros ministérios, ser um articulador em outras áreas. Mas aí vem a questão política, da necessidade, né, da aplicação de chamar para si, de imagem, como a política que é. São votos, os candidatos, os deputados, senadores, parlamentares precisam de votos. Buscam voto, isso durante os 4 anos.
para a sua reeleição, para a sua eleição. Então essa dificuldade, esse debate entre política e necessidade de ajuste que a gente tem. Importante se quem pudesse estar sentado na cadeira de ministro, né, ou, num cargo público, pudesse ser um técnico realmente do turismo, né. Tu tá sabendo que a Ana Biselli assume a Secretaria de Turismo de São Paulo? Queridíssima Ana Biselli, ela participa do nosso Conselho do Turismo da FEComércio São Paulo, pela Resorts Brasil, e ela agora, nós ficamos muito felizes, porque a equipe da Secretaria de Turismo de São Paulo, ela liderando agora no lugar do Lucena, com a Mônica, com a Ana Clemente, com toda a turma, assim, me dá uma satisfação muito grande, e alguém da hotelaria, né, da hotelaria. Isso vai representar muito o nosso estado. O estado de São Paulo tem crescido bastante. É um estado que tem as melhores rodovias, os aeroportos, com maior movimentação, Os enfim, maiores eventos. maiores eventos, feiras, enfim. O estado de São Paulo está crescendo muito e o turismo também está seguindo essa toada. Então a Ana Biselli, na liderança aqui do turismo no estado de São Paulo, e também uma grande participação na hotelaria, eu acho que é fundamental para que a gente tenha mais sucesso ainda nesse rumo. Sabe, Guilherme, que eu quero te fazer uma pergunta que eu considero também importante. Em um mundo, cada vez mais imprevisível, como você, indicaria para que os investidores no nosso segmento de hospitalidade, pudessem tomar as decisões, baseadas em quê? Entende? Porque cada vez mais imprevisível, cada vez mais essas angústias, os medos. Então, qual seria a sua palavra, a sua mensagem para essas pessoas? A mensagem que eu deixo é o seguinte: é ouvir mais as pessoas. Um grande erro que os empresários cometem, não somente do turismo, mas no comércio, serviços, é achar que sabem tudo, né? É importante compartilhar as informações com as pessoas, com a gestão, né, interna da empresa, e também ouvir as pessoas de fora, os seus consumidores. Porque se eu parto, por exemplo, num exemplo que é muito frequente, da pessoa que entende muito de roupa, né? E vai lá, se eu entendo de roupa, eu sei vender. E são coisas completamente diferentes. Eu acho que a pessoa vai gostar disso. Não, dependendo da situação, a pessoa não gosta, o consumidor não vai até a sua loja porque ele não gosta. Então, se você não começa a escutar o seu consumidor e as pessoas que estão à sua volta para o entendimento geral, a chance do fracasso ele é muito grande, né? E os empresários que estão nos assistindo sabem que isso é verdade. Então, o ego, vão reduzir um pouco, ouvir as pessoas, tanto internamente quanto externamente, para que consiga planejar o seu negócio da maneira mais eficiente. E quando a gente coloca as incertezas da economia, de taxa de juros, inflação, PIB, etc e tal, óbvio que a pessoa tem que monitorar isso. Mas é diferente daqui de São Paulo, por exemplo, está crescendo muito forte a cidade. Santa Catarina, Balneário de Camboriú, sempre é referência ali de crescimento no turismo. Nordeste No também, né? Nordeste tem crescido as capitais com grandes investimentos. Então, às vezes a pessoa olha para o Brasil, nossa, está muito difícil, mas vamos olhar para o nosso microambiente. Eu tenho uma demanda muito forte aqui, então eu posso atrair esse público, mas de que forma eu vou atrair esse público? Eu tenho que conhecer qual o perfil de consumo dele, de que forma ele gosta de consumir aquele meu serviço. Então, É muito mais além do que a economia em si, na verdade, muito mais é relacionado a comportamento. muito mais a comportamento, ouvir o outro e ter as informações monitoradas, dados próprios da empresa, né. E aí monitoramento, de acesso, por exemplo, ao site, qual a foto que está olhando mais. E aí a gente fala muito de IA nesse momento, o empresário tem que atuar, diretamente com IA no seu negócio, porque, por exemplo, eu recentemente eu tenho 2 filhos, antes de ter os 2 filhos, meu estilo de viagem era um, agora é outro. Hoje eu pergunto pro hotel se ele tem papinha e sal, né. Antes eu não fazia esse tipo de questão, perguntava se era cama, alguma coisa assim, se era próximo de algum lugar. Hoje eu pergunto qual o espaço que tem ali. Então o IA, ele permite com que essas informações sejam devolvidas de forma mais rápida. Eu não preciso ficar ligando pro hotel, eu não preciso ficar, me conectando, perdendo meu tempo. Com IA eu consigo saber exatamente o que que as pessoas estão perguntando, sobre o meu serviço. Se tem internet, se tem espaço para trabalho, se tem área kids, se a piscina é climatizada. São inúmeras informações que a IA ela consegue, trazer para a gente. Outra dica que eu acho que é importante dizer para o empresário é o seguinte: utilizar o que a gente chama de tour virtual, a tecnologia. Porque, novamente, eu com filhos, imagina, na hora que eu olho um quarto de hotel,
eu quero olhar ele todo, porque eu quero saber se eu consigo abrir a mala e colocar o berço ao mesmo tempo, ou se eu tenho que fazer uma coisa ou outra, né. Então um tour virtual eu consigo olhar a dinâmica, porque a maioria dos hotéis coloca lá ali a imagem da cama, mas eu não sei se o espaço entre a cama e a mesa É é fácil o suficiente para minha criança brincar ou não. Então, se eu tenho a dimensão de um quarto como um todo, isso vai ser um diferencial na hora de eu consumir aquele hotel, aquele tipo de serviço. Isso aí vale para restaurante, vale para outro segmento, mas no caso daqui da hotelaria, inteligência artificial tem que usar em excesso, porque é o caminho para você ganhar eficiência, reduzir o trabalho de mão de obra desnecessária para colocar as pessoas para o que tem que fazer de fato, para melhorar a operação. podia E essas tecnologias de digitalização, colocar uma foto bacana, utilizar as redes sociais, tanto é que pesquisas recentes mostram que 70, 80% dos consumidores já decidem o seu destino ou o seu serviço de turismo, seja uma passagem aérea ou até mesmo o seu assento, se é premium, se não é, ou a hotelarias, qual o tipo de quarto, através das redes sociais. Instagram, TikTok, um vídeo no YouTube. Então o empresário, se não tiver conectado nisso, ele vai estar fora do mercado. Ele vai não é fora do mercado, mas ele vai perder muita competitividade para quem está fazendo um bom trabalho. ele vai perder. E eu também penso que quando as pessoas, nós 3 aqui que estamos conversando, quando, nós decidimos um destino e até mesmo um local onde a gente vai ficar, o que impacta muito realmente é se o hotel ele é bonito, aconchegante, né, as opiniões sobre hospitalidade, como foi servido aquele momento que o hóspede esteve. Então eu acredito também que o setor de hospitalidade no Brasil, ele ele precisa também passar por essa melhoria, talvez numa fotografia mais adequada, numa vivência do que é a hospitalidade dentro daquele espaço. Porque muitas vezes a pessoa nem ele nem vai ouvir falar, a pessoa já passa para outro. É um catálogo de ofertas tão extenso que você fala: "Ai, eu não gostei disso daqui. Ai, essa cama tá feia. Ai, não gostei dessa área externa". Então a gente já vai tirando da nossa frente sem ao menos, né, Exato. dá a oportunidade para ele saber que a gente não quer. Então acho que a gente tem que abrir sempre os olhos para isso, de quanto é importante a gente avaliar as experiências do cliente, avaliar também o quanto uma cenografia dentro do hotel é importante. Então essa vivência ela é magnético, né, a gente ama estar num lugar bonito, aconchegante e que tratem a gente bem. E como você escolhe isso então, igual você falou, através dos seus filhos hoje, né, não é mesmo, Guilherme? Eu já tive vários perfis de viagem, né, ah, do solteiro, do casado, agora pai de família, então a gente procura sempre o mais adequado para aquele momento, né. E hoje, falando de filhos, a gente procura, um ambiente muito mais, amplo para que as crianças consigam ter uma atração ao longo do dia. Os resorts são bastante, atrativos nesse sentido, que tem piscina, tem refeição incluída, então você não se preocupa com muita coisa. As crianças já preocupa a gente no sentido de que você está numa cidade maior, o que que a gente vai fazer de passeio, se vai fazer assim, como é que vai ser o transporte, se vai ser de aplicativo, se a gente vai chamar o táxi, qual vai ser o ingresso, vai ter fila ou não. Num resort, por exemplo, você tem a comodidade, você tem aquele alimentação, você tem a monitoria enfim, das crianças, você tem uma área kids. Então, na hora que eu olho, eu acho que muita gente deve olhar isso, é o tamanho da área kids, é o atendimento, para as crianças, é a piscina, se tem algum tipo de recreação. Você está falando que as pessoas pensam em férias, né, ah, coloca uma férias de uma semana na praia somente com criança, cansa. Você precisa ter mais atrações. Tanto no hotel também, em cidades turísticas como Gramado, você precisa ter também atratividades, no seu hotel para conseguir um dia de chuva, por exemplo, que Para não passa a preencher, criança. né, tem que Pra preencher a preencher, tem semana, que senão preencher. E na questão de casal também, pensar tem muita gente que gosta de academia, ó, tem academia adequada no hotel, como são os aparelhos, tem perto de algum lugar seguro que eu consigo correr num parque, por exemplo. Então, tem muitas cada um tem a sua demanda, e isso é importante, mas mais importante que isso é o empresário que está nos assistindo entender qual o perfil do seu cliente. Às vezes, é somente um cliente corporativo. Eu fui a Damantina, aqui no interior de São Paulo, bem longe aqui da capital, 7 horas da capital, para uma apresentação, e ele fala: "Um hotelzinho bacana nessa região", né, é um hotelzinho legal. Ué, quem é esse perfil de cliente? Na hora que você vai para o café da manhã, são as pessoas com uniforme, com aquela camisa polo, com o nome da empresa, do agronegócio. Então você vê que é um outro perfil. Então eu acho que o mais importante é o empresário entender qual o perfil
daquele seu cliente e quais são as demandas. E com isso, novamente, voltando àquela história, eu preciso ouvir as pessoas. E ouvir também as pessoas que estão internamente, porque às vezes o funcionário, um gerente, ou até mesmo as pessoas da limpeza, de todas as áreas, ela tem uma observação a fazer. É Até, verdade, olha, eles querem aquela mesinha, sim. aquela criado mudo ali não tá legal, tá difícil para as pessoas se locomoverem, de repente eu vou reduzir um pouquinho mais. A gente falou muito de pandemia, que depois as pessoas iam fazer viagens com a família e tudo mais, e vai ter ambiente para trabalhar no hotel. São vários hotéis hoje que eu sento na mesa, a mesa tá aqui, a cadeira tá lá embaixo, eu não consigo trabalhar, a internet é instável. Eu falo assim: "Será que eles não aprenderam com a pandemia?". Então, você vê que os empresários, às vezes, não escutam muito o que as pessoas têm a dizer e, às vezes, é só influenciar um pouquinho, é com uma pesquisa rápida no pós-checkout, é oferecer um cupom para uma volta, sabe, para que ele consiga responder, porque essa resposta, né, Gabi e Carol, ela é fundamental, uma resposta, vamos dizer, grátis, porque você está dando até mesmo o próprio serviço ali, mas essa resposta de uma pesquisa, ela é fundamental para que consiga montar a minha estratégia. E se eu tenho um cliente fiel, eu posso gradativamente melhorar a minha tarifa, porque ele vai voltar para o meu hotel, eu consigo melhorar um dos meus custos operacionais, reduzir meus custos e, com isso, tornar mais eficiente a minha operação. Enfim, acho que são várias situações que é importante o empresário ter em mente. Todas dicas valiosas. Agora nós estamos indo para a reta final do nosso podcast, com esse convidado maravilhoso que é o Guilherme. Então, Gabi, você quer fazer a última pergunta para o Guilherme agora? Já estamos na última, viu? Eu quero 3 bullets, 3 dicas, né. Te ouvindo como consumidor final, hoje, para o Guilherme e família, all inclusive faz diferença? Faz toda a diferença. Uma outra pergunta, dentro do share wallet, vocês lá na Ficomércio, vocês olham para isso? Dentro do share wallet, do consumo, quem é, quais são os maiores consumidores e o que que eles consomem e o que que o turismo tem a se beneficiar com isso? Nós não monitoramos isso, mas, por experiência de analisar os dados, a gente começa a entender a dinâmica desse consumidor, né. E às vezes a gente pensa muito do resorts. São poucos resorts no Brasil, sabe, são poucos. O consumidor médio, é classe média, é aquele que vai sair aqui de São Paulo, às vezes com o próprio carro, vai até o Guarujá, ele vai até a Praia Grande, ele vai fazer uma viagenzinha até Atibaia, numa pousadinha. Essa é a grande dinâmica. Quando você vai para o interior do Brasil, quando você vai no interior de Alagoas, indo para Maragogi, por exemplo, você vê a dinâmica, como é que funciona, das pessoas saindo de uma cidade, pegando seu próprio carro. Essa é a maior dinâmica do turismo. Então, quando você começa a ter esse olhar de observação, você vê que o turismo ele é muito potente, sobretudo nesses pequenos deslocamentos, essa massa de pessoas que consomem o dia a dia, mas de fato o que a gente vê, né, esse é o turismo cada vez mais, como você bem colocou, Gabi, a experiência. Carro tá caro, apartamento tá caro, a pessoa tá ganhando seu salário ali, não tá olhando: "Será que eu consigo na vida comprar um apartamento?". Muito difícil, então vou gastar com viagem, vou gastar com experiência. E isso tem sido cada vez mais frequente, e é isso que a gente tem notado na diferença do comportamento que o empresário tem que, captar ao máximo para trazer isso para o seu negócio. E para encerrar, quem investe em turismo e hotelaria, dentro das previsões de 2026, dentro dos cenários que vem vindo, dentro de todo esse cenário geopolítico mundial, vem eleição, Copa do Mundo, qual é a dica para o empresário para a gente errar menos, para ir com mais segurança em 2026 se tratando de Brasil? A dica é olhar para frente. Pare de ficar olhando essas coisas que são relevantes, mas que não operam a dinâmica no longo prazo. Se eu penso em investimento em 20, 30 anos, consolidando minha marca, como é o próprio hotel da família Swan, que tem a marca estabelecida, eu não estou pensando em eleição desse ano, eu não estou pensando na próxima eleição, eu estou pensando na minha história, no meu legado. Então, olhe para frente e faça seus investimentos, porque o turismo é a bola da vez no Brasil. Não há outro segmento que tem crescido tanto como o turismo e deve continuar crescendo, como esse ano em 2026, mais de 6% de crescimento da nossa projeção. Então, olhe o turismo como uma bola da vez, obviamente tendo a gestão eficiente, não é somente criar o turismo que você vai ter retorno positivo, mas olhe para frente, faça o seu legado no turismo, que certamente trabalho bom, bem feito, básico, bem feito, você vai ter um resultado extremamente positivo.
Ou seja, né, Carol, produtos diferenciados, destinos bem, posicionamento de produto, de cliente, produtos bem desenhados, com experiência, com acolhimento. Tem lugar para todo mundo, gente. Isso é independente de política pública e da economia. Quem é competitivo e eficiente sempre vai ter lugar. Guilherme, foi um prazer, né, Carol? Obrigada Prazer pela enorme. conversa maravilhosa, Guilherme, adorei. Eu que agradeço e sucesso para vocês. Estou sempre presente e olhando vocês aqui. Obrigada, Vamos estar juntos esse ano em vários eventos. obrigada, querido. Obrigado. Obrigada.